Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que vocês estão assistindo a gravação desse aulão, desse nosso mais novo aulão de ciências, desta vez através dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E é interessante, né, que nos outros aulões a gente abordou livros no Antigo Testamento e dessa vez a gente está iniciando justamente uma abordagem, né, de trazer aulões de ciências através de livros no Novo Testamento, a iniciar, ou iniciando, ou começando pelos evangelhos, né? E os evangelhos basicamente retratam todo o ministério terreno, todo desde o nascimento até a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, desde já eu agradeço a cada um de vocês aí que tentou nos acompanhar ou pôde nos acompanhar, né? Num primeiro momento onde eu tentei realizar essa aula ao vivo, mas infelizmente por um problema técnico eu não consegui realizar, mas estou gravando a aula e disponibilizando para vocês assistirem quando e onde vocês puderem, seja na TV de casa, no notebook, computador, no celular, enfim, essa gravação vai ficar disponível e o slide dessa aula também vai ficar disponível no nosso canal no Telegram e também para os alunos, né, e os pais que participam da nossa tutoria do Ensinando Ciências. Então, vamos lá, pessoal. E antes de iniciar esse aulão, né, eu gostaria de introduzir com essa frase do famoso evangelista Billy Graham, ou Billy Graham. Para quem não conhece, eu recomendo que pesquise. Ele, para os nossos dias, os dias atuais, ele foi conhecido e tido, né, como o apóstolo Paulo dos nossos dias. Não no sentido de escrever novos livros bíblicos e tal, até porque o cânon bíblico, né, já foi fechado, mas no sentido de um homem que se dedicou e que se empenhou em pregar o evangelho em todo o mundo, o máximo que ele pôde, ele dedicou a vida dele, a força dele, a família dele, por aí vai, a causa de promover o evangelho, de proclamar e anunciar o evangelho em todo o mundo. E ele é amplamente conhecido e também várias coisas Deus permitiu que ele realizasse em vida e também até hoje a gente vê o legado dele se perpetuando através dos filhos dele, como é o caso do também evangelista Franklin Graham, e também dos netos dele e de toda a família desse homem, né, desse homem de Deus. E essa frase famosa e bem conhecida que ele diz, né, em algumas de suas pregações ou estudos, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Essa frase de Billy Graham tem tudo a ver com o que eu sempre ensino e abordo, né, no nosso perfil lá, no nosso canal no YouTube também, no trabalho que eu realizo, que é justamente ensinando ciências a partir de uma cosmovisão bíblica e cristã, em que eu ensino e mostro, né, diversas coisas relacionadas ao ensino de ciências, mas justamente com o entendimento que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus deve ser glorificado e é glorificado por meio de suas obras e de tudo que ele faz, fez e fará. E da mesma forma, por mais incrível que seja o fato do homem ter construído maquinários e ter se elevado aos céus e chegado e pisado na lua, por mais incrível que isso seja marcante, né, como um feito humano imenso e incrível, não é tão incrível quanto o fato do próprio Deus descer e pisar na terra, do próprio Deus ter encarnado, o Verbo ter se tornado carne, o Verbo ter se tornado homem e habitado entre nós, como diz o apóstolo João no capítulo 1 do Evangelho segundo João. Então, parem e pensem nisso. Isso para mim é o resumo dessa aula. É a grande mensagem que vocês devem guardar no coração de vocês e na mente de vocês. Que o maior acontecimento, o grande acontecimento da história, não foi o homem ter subido e pisado na lua, num pedaço de rocha, por assim dizer, para ser redundante, mas foi o próprio Deus,
O Senhor Criador de todas as coisas, ele ter descido e ter pisado na terra, ele ter habitado entre nós. E é interessante que lá em Apocalipse isso virá a acontecer novamente, mas não por um período curto de tempo, mas sim por toda a eternidade. O próprio Deus deseja viver com o seu povo, ter relacionamento íntimo, comunhão íntima com o seu povo. Então isso novamente virá a ocorrer, pessoal, virá a acontecer. E isso é muito bom, glória a Deus por causa disso. E prosseguindo na nossa aula, eu gostaria de falar um pouco, eu não vou me aprofundar muito, tem outros conteúdos que eu posso recomendar para vocês estarem se aprofundando num estudo bíblico mais profundo, mais sólido e por aí vai. Mas eu vou dar uma introdução, né? Sobre o que é os evangelhos, sobre o que eles tratam, algumas questões sobre eles também. Também, no final dessa mesma aula, algumas dicas sobre estudo bíblico, como ler e como entender melhor a Bíblia e por aí vai. Mas, basicamente, o que são os evangelhos? O que significa a palavra evangelho? Evangelho, basicamente, na sua origem, né, tem a ver com a questão das boas novas. Num contexto de guerra ou num contexto onde havia toda uma cultura militar, né, havia aquele mensageiro que era enviado ao seu povo, enviado ao seu rei, enviado a uma região para comunicar boas novas, para levar notícias do seu exército, do seu rei, do seu povo, para outros povos, para outras pessoas, para outros grupos, a fim de comunicar essas boas novas. Daí vem essa palavra evangelho ou evangelion. E o que significa, ou do que trata os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, do que eles tratam? Como eu disse no início da nossa aula, basicamente eles tratam sobre todo o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre desde o momento em que ele se tornou carne e passou a habitar entre nós, ao longo de toda a sua vida e ministério, até o momento de sua morte e crucificação e o momento da sua ressurreição e ascensão aos céus, bem como de tudo que ele ensinou, de tudo que ele fez, de tudo que ele falou e de como ele viveu. Então, basicamente, os evangelhos tratam especificamente da pessoa do Senhor Jesus. Não que os demais livros da Bíblia não tratem do Senhor Jesus. Tratam e apontam todos os livros bíblicos, de Gênesis até Apocalipse, todos eles, sem exceção, apontam e convergem em Cristo. Cristo Jesus é o centro das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para ele, tudo converge nele, porque ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. Ele é o Messias prometido, ele é aquele que pisaria e pisou a cabeça da serpente. Ele é o descendente da mulher. Ele é o filho amado do Senhor Deus. Ele é aquele que foi enviado para nos redimir, para nos salvar, para nos conduzir e para transformar as nossas vidas mediante as boas novas, que é o fato de Deus ter encarnado, que é o fato do Senhor Deus ter entregado seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por nós e para nos salvar. Então, basicamente, os evangelhos tratam a respeito da vida terrena do nosso Senhor Jesus. O que são e do que tratam. Quem os escreveu? Como diz o próprio nome de cada evangelho, né? O evangelho de Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus, o evangelho de Marcos foi escrito pelo evangelista Marcos, o evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, que foi um dos cooperadores iniciais do evangelho junto com o apóstolo Paulo. Lucas basicamente era principalmente um médico, mas também a gente vê pela forma como ele escreveu o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe meio que uma pegada de historiador. Meio que é um cara que investigou detalhe por detalhe, buscou a fundo saber como tudo ocorreu, como tudo aconteceu, detalhes de locais, de pessoas, de momento, de paisagem, de circunstâncias e por aí vai. Parem para dar uma lida bem detalhada no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Vocês vão ver uma riqueza de detalhes imensa, porque realmente
Eu não sei se ele era um historiador de maneira formal, né? Se ele se debruçou sobre o estudo de histórias de maneira formal. A Bíblia diz que ele era médico, mas sobre a questão de historiador, a gente vê que ele tem uma pegada de historiador, tanto pelo evangelho dele, que ele escreveu, né? Quanto também pelo livro de Atos, que também ele escreveu, né? E o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João. Não somente o Evangelho segundo João, mas também a primeira, segunda e terceira carta de João foram escritos pelo esse mesmo apóstolo e também o livro de Apocalipse. E quais as suas semelhanças e diferenças? Basicamente, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são tidos como evangelhos sinóticos. Basicamente são evangelhos que são muito semelhantes entre si. Se vocês lerem esses evangelhos ou compararem eles, vocês vão ver que basicamente eles seguem a mesma estrutura de início, meio e fim, ou conclusão, né? No sentido de nascimento de Jesus, vida terrena e ministério, morte e crucificação, ressurreição e ascensão aos céus. Fora que as parábolas que o Senhor Jesus ensinou, os momentos, os milagres, né, e acontecimentos que ele realizou, propiciou, mesmo aconteceu em torno dele, são relatados de maneiras semelhantes ou parecidas nesses três evangelhos. Em comparação com o evangelho de João, o Evangelho de João apresenta muitos milagres, apresenta muitos ensinos que a gente vê nesses outros três evangelhos, mas ele se foca muito mais numa questão em demonstrar, declarar e evidenciar que Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele vai numa direção bem mais profunda do que os outros evangelhos, de certa forma. Vocês podem ver aqui uma comparação, né, dos quatro evangelhos. Mateus basicamente trata ou enxerga Jesus ou transmite a imagem de Jesus como rei, e o destinatário do evangelho de Mateus é os judeus. E tem uma ênfase muito forte nos sermões de Jesus. Por exemplo, é o caso do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, né? E tem uma característica profética. Por exemplo, se vocês lerem Mateus 24 e 25, vocês vão ver o peso profético sobre o fim dos tempos, sobre os nossos dias, né? Vocês lerem o Evangelho de Marcos, é interessante que certa vez eu vi uma descrição sobre o Evangelho de Marcos como se ele fosse uma série curtinha, rápida, mas profunda e intensa. Realmente, se vocês forem ler o Evangelho de Marcos, praticamente eu acho que em torno de 15 minutos a meia hora, vocês leem todo o Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos, a figura de Jesus ou a pessoa de Jesus é apresentado como servo e ele se dirige aos romanos. E é interessante que nessa pegada de parecer com uma série, o Evangelho de Marcos é muito recheado de ação, de momentos de ação, de Jesus realizando milagre, dele expulsando demônios, dele fazendo e acontecendo diversas coisas. E por isso a gente vê uma ênfase muito forte no Evangelho de Marcos, nos milagres e nas proezas e em tudo que Jesus fez. E também uma característica muito prática, do que ele fez de maneira prática. No Evangelho de Lucas, a gente vê Jesus sendo apresentado como filho do homem, ou seja, como descendente de Eva, como aquele que veio de toda uma linhagem, desde Adão até o tempo dele, até os pais dele, né? E, consequentemente, o Evangelho de Lucas ele tem o destinatário aos gregos. Ele se dirige aos gregos, né, daquela região e daquela época, e tem uma ênfase muito forte nas parábolas, nas histórias que o Senhor Jesus contava para comunicar o Evangelho, para discipular, para ensinar, para doutrinar. E uma característica muito forte do Evangelho de Lucas, como eu disse, é a característica histórica. Lucas tem uma preocupação muito forte em situar os acontecimentos da vida do Senhor Jesus no tempo e no espaço, ou seja, num período, relatando cada acontecimento ali da vida do nosso Senhor Jesus e do início da igreja, dentro dos acontecimentos mais amplos que estavam acontecendo no mundo, no caso, naquele contexto, naquele período e região, todo o desenvolvimento do Império Romano.
da presença romana, da presença militarizada e estatal do Império Romano naquela região e naquela época. E quando a gente chega no Evangelho de João, a gente vê que Jesus é apresentado como Filho de Deus, ou seja, como Deus encarnado, como o Verbo que se fez carne, como o próprio Deus. E o destinatário é a igreja, é o povo de Deus, é a igreja de Deus, tanto naquele tempo e contexto, quanto para os nossos dias também. E a ênfase é na divindade do Senhor Jesus, é em evidenciar, demonstrar e declarar que Jesus é o próprio Deus. E a gente vê isso, inclusive, aqui em João capítulo 20, onde quando o Senhor Jesus aparece para Tomé, e Tomé duvida se é Jesus ou não, Jesus diz, Tomé, toca aqui na minha mão e toca aqui no meu lado, ou seja, onde ele teve as mãos perfuradas pelos pregos que o cravaram na cruz, e onde ele teve o lado furado também por uma lança. Quando Tomé faz isso, Tomé se inclina e diz, Senhor meu e Deus meu. Logo ele percebe que ele estava diante do Senhor Jesus, que de fato ressuscitou. E ele se maravilha com isso, né? E ele faz uma declaração que Jesus é Senhor e é Deus. Vocês podem ver isso em João capítulo 20, versículo 24 ao versículo 31. E é interessante que logo em seguida, né, tem a seguinte declaração que o Senhor Jesus faz a Tomé e aos discípulos e também a nós. No versículo 29 ao 31. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, a ênfase do Evangelho de João e dos Evangelhos, apesar de relatar diversos milagres, diversas coisas que o Senhor Jesus fez, tudo isso foi escrito e registrado para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus. E crendo em Jesus e no Evangelho, tenhamos vida e vida eterna, vida em abundância. Então, a grande característica do Evangelho de João é uma característica profundamente espiritual e até mesmo também filosófica, né? Até porque no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus é tratado como o Logos, ou seja, o verbo, e para quem se aprofunda aí, né, na questão filosófica, a questão dos gregos e tudo mais, essa questão do logos é uma mensagem direcionada à igreja, mas também é uma mensagem que se direciona aos gregos, ao povo daquela época, ao povo daquele contexto que entenderia muito bem essa questão do logos divino. Mas isso é uma questão para a gente se aprofundar em outra aula, em outro momento. Mas, enfim, isso é somente um resumo do que são os evangelhos, do que eles tratam, por quem foi escrito, como Jesus é apresentado em cada um deles, a quem cada evangelho se destina, a ênfase que é dada em cada evangelho, a característica dominante, né, em cada um dos 4 evangelhos. Então, pessoal, se aprofundem e estudem os evangelhos. Estudem Mateus, Marcos, Lucas e João. Apesar de muitas coisas se repetir, é profundamente importante para que tenhamos uma fé alicerçada na palavra de Deus, a gente estudar toda a Bíblia, obviamente, mas especialmente os evangelhos, porque todas as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus apontam para os evangelhos. E todos os livros do Novo Testamento posteriores ao Evangelho também apontam para o Evangelho. E tudo converge em Cristo. Tudo converge nos Evangelhos. Então, estudem os Evangelhos, se aprofundem. E entrando na temática desse aulão de ciências através da Bíblia, dentro dos evangelhos existem diversas temáticas, né, ou assuntos que a gente pode se aprofundar e que a gente pode explorar. Nesse aulão eu não vou me aprofundar com riquezas de detalhes e tudo mais, vou citar algumas passagens, alguns pontos assim presentes em cada evangelho que vocês podem usar
para se aprofundar e ir mais a fundo, né, em cada um deles, ou mesmo para estudar junto com os filhos de vocês, investigar, conhecer mais, enfim, realmente estudar a palavra de Deus e ao mesmo tempo também aprender ciências, ou mesmo enriquecer os momentos de EBD de vocês, de escola bíblica dominical, de culto doméstico, de pregação e por aí vai. E uma das coisas que eu mais gosto, né, ao longo de toda a Bíblia, especialmente dos Evangelhos, é da arqueologia, história e geografia bíblica. É interessante ver que tudo que está registrado nos Evangelhos e em toda a Bíblia está situado no tempo e no espaço, e situado em nosso mundo, em regiões, em um local que a gente pode ir lá e investigar se de fato as coisas aconteceram como é retratado nos evangelhos, se aqueles locais e cidades realmente existiram ou não, se as pessoas ali apresentadas realmente existiram ou não. E quando a gente vai, a gente encontra cada vez mais evidências comprovando que tudo que está registrado na Bíblia realmente aconteceu, realmente existiu, realmente existem mais e mais evidências. E eu recomendo a vocês dois canais no YouTube bastante interessantes sobre esse assunto de arqueologia, história e geografia bíblica. É o canal do Israel com Aline, que é uma guia turística brasileira que mora em Israel, é casado com um judeu, tudinho, tem a família dela lá, e ela viaja por todo Israel, mostra em vídeo, né, diversos pontos ali de Israel, diversas questões culturais, sociais, religiosas e por aí vai. É bem interessante. E a forma que ela apresenta o canal dela é super didático. É tão super didático que em diversas lives que ela realiza normalmente sempre ao domingo à tarde ou domingo à noite, você vê jovens, adolescentes, idosos, homens, mulheres, acompanhando o canal dela porque é um conteúdo bacana demais. E além do canal dela, o Israel com a Aline, tem também o canal do Rodrigo Silva, que é um canal que ele se aprofunda bastante e ele tem um trabalho bem focado nessa questão da arqueologia bíblica. Ele é, por assim dizer, o nosso Indiana Jones brasileiro, né? E que se debruça nessas questões bíblicas. Então, para vocês se aprofundarem, eu recomendo esses dois canais. E também não sei se vai dar para vocês verem aí, mas caso não, vocês podem solicitar que eu mando foto lá no grupo, o mesmo link, né, para vocês adquirirem essa Bíblia. Essa minha aqui já está bastante usada, como vocês podem ver, mas é a Bíblia de Estudo Arqueológica NVI da editora Vida, ou Vida Acadêmica, né? É uma Bíblia de estudo que ela tem diversos recursos, justamente tratando dessa temática histórica, geográfica, arqueológica. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Tem aqui, ó, notas de rodapé. Cadê? Notas de rodapé, se aprofundando mais no texto bíblico, em questões históricas e geográficas também, em evidências que foram encontradas. Nessa nota aqui tem algumas moedas. Enfim, é uma Bíblia bastante interessante, como vocês podem ver, ó, bastante densa. Bastante densa mesmo. Eu gosto demais dessa Bíblia. Pretendo adquirir algumas outras também, mas é interessante que vocês tenham à disposição esses recursos para estarem se aprofundando nessas questões. E além desses dois canais no YouTube, dessa Bíblia de Estudo, tem também os materiais do professor Silas, do Ensinando História, em que ele se debruça, né, sobre o estudo de história dentro de uma perspectiva bíblica e cristã e que vale a pena vocês conhecerem o trabalho dele também. E em se tratando dos evangelhos, como eu disse, Lucas e o livro de Atos, o autor teve uma preocupação muito forte em situar os acontecimentos da vida de Jesus e do início da igreja dentro de todo aquele contexto histórico local e também mais amplo. Então, se aprofundem, se debrucem, né, sobre essa questão de arqueologia bíblica que vocês vão gostar demais. Em Mateus 9, versículo 9, o que a gente tem ali presente? É a vida do apóstolo Mateus, ou Levi, né?
como é chamado em alguns outros evangelhos. Basicamente, Mateus ou Levi, ele cuidava, né, de recolher os impostos que o povo tinha que pagar, né, ao Império Romano. Ele era, deixa eu abrir aqui para ler para vocês, cobrador de impostos ou um publicano. Mateus 9:9. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E quando a gente estuda, se a gente for parar para estudar a vida de cada apóstolo, né, a gente vai ver que cada um deles tem suas profissões. Boa parte deles eram pescadores, mas alguns deles, como é o caso de Mateus ou Levi, ele tratava justamente dessa questão de impostos, dessa questão contábil. E a partir da história desse apóstolo, ou de cada um dos apóstolos, ou diversos personagens bíblicos, a gente pode se aprofundar no estudo sobre suas profissões. Qual era a profissão de tal personagem da Bíblia? O que ele fazia? O que ele se debruçava? Será que ele passou por algum estudo formal para exercer aquela profissão? Ou foi algo mais informal? Como é que era o estudo naquela época? Como é que era a preparação para o mercado de trabalho daquela época em contexto social, geográfico e histórico? No caso de Mateus, né, ele trabalhava recolhendo impostos e, obviamente, ele com certeza tinha um conhecimento básico ou fundamental, né, para trabalhar com essa questão monetária, para essa questão de recolhimento de impostos, e isso dá muito pano para manga para a gente até mesmo ir para questões e assuntos mais amplos. Por exemplo, ciências contábeis, contabilidade, economia, o estudo das moedas, né, de cada país, como é o sistema monetário de cada região do nosso mundo, né? Aqui no Brasil, o real, nos Estados Unidos, o dólar, não somente nos Estados Unidos, mas outros países também que utilizam o dólar americano, o euro na Europa. Isso é um assunto envolvendo ciências também, porque envolve matemática, envolve história, envolve geografia, envolve e interliga muitos assuntos diferentes à vida e profissão de diversos personagens da Bíblia, e nesse caso especificamente a vida de Mateus, né? Além disso também tem a questão que nos evangelhos é muito apresentado profundamente, e o Senhor Jesus parece que focou bastante nessa questão, e realmente, né, é um assunto que dá muito pano para manga, para muita conversa, para uma riqueza didática enorme, que é a questão da agricultura, do plantio de sementes. Por exemplo, em Mateus 13, né, é apresentada a parábola do semeador, onde o semeador sai a semear. Ali ele está representando, né, ou se apresentando por meio da parábola. O próprio Senhor Jesus, ele está dizendo que ele é o semeador, e também é todo aquele que prega o evangelho é um semeador, que ele vai lançar a boa semente da palavra de Deus e vai lançar essa boa semente em diversos tipos de terreno, e alguns terrenos vai vingar aquela semente e outros, infelizmente, não vai vingar. Mas é interessante que é apresentado ali os motivos e porquês em alguns terrenos, em alguns tipos de solo. Essa semente vinga, ou seja, essa semente brota e cresce a planta e frutifica, e em outros terrenos não, como é a questão de não ter ter um solo muito rochoso, ou seja, a planta até brota, mas não consegue se enraizar para absorver nutrientes e água suficiente para crescer e frutificar. Questão de uma exposição muito forte ao sol, e fora vários outros fatores também. E justamente ele traz essas parábolas, ele pega essa questão agrícola, essa questão de plantio de sementes, de plantas, de frutos e tudo mais, para trazer lições espirituais, para ensinar, para doutrinar, para discipular o seu povo e a sua igreja. E em todos os evangelhos vocês vão ver essas questões envolvendo a agricultura muito presente, muito forte. E graças a Deus vivemos num país que o agro é tech, é top, é tudo. Num país de vastidão e de trabalho agrícola imenso,
Graças a Deus o nosso país tem celeiros imensos aí, né? Tem diversas regiões onde a produção de alimento é imensa também e alimenta não somente o Brasil, mas o mundo todo também. Então a gente pode se aproveitar dessas questões agrícolas, de sementes, de plantas e de frutos, para estudar ciências e ao mesmo tempo também e principalmente ensinar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, estudar as parábolas do Senhor Jesus. E também, né, em Mateus é apresentado um momento, para mim, fantástico e ao mesmo tempo engraçado. Por que fantástico e ao mesmo tempo engraçado? Dois momentos, na verdade, né? Um deles é em que o Senhor Jesus anda por sobre as águas e vai até os discípulos, e os discípulos se espantam pensando que eles estão vendo um fantasma, e nenhum dos evangelhos, se não me engano, é no evangelho de Lucas, os discípulos gritam, eles veem Jesus se aproximando no barco e eles gritam, ah! Gritam mesmo de susto. E quando eu leio isso, eu sempre rio. Eu fico rindo demais, porque eu fico imaginando, meu Deus do céu, que bando de homem frouxo. E realmente, os discípulos antes do Pentecostes eram um bando de homem frouxo mesmo. Mas depois do revestimento, do poder do Espírito Santo vir sobre a vida deles com força, eles se tornaram homens valentes, homens corajosos, homens que não temiam a morte, homens que estavam dispostos a levar o evangelho a todas as nações. E é interessante que nesses dois momentos, né, o Senhor Jesus, ele, em meio a um momento de tempestade, calmamente ele anda por sobre as águas. Se a gente for ler os Salmos, a gente vê por diversos e diversos momentos o Senhor Deus sendo apresentado como aquele que envia tempestades, aquele que tem o controle sobre as tempestades, aquele que domina a natureza. Não somente a domina, mas a criou e a sustenta. E nos evangelhos é apresentado justamente o Deus encarnado que anda por sobre as águas, o Deus encarnado que domina a sua criação e que diz: mar, acalma-te, vento, para. Ou seja, em meio a um momento de desespero dos discípulos, o Senhor Jesus acalma o mar e acalma a tempestade, faz bonança. E em outro momento também, Pedro pede ao Senhor Jesus para ir até ele. E o Senhor Jesus diz: vem, Pedro. Pedro vai, e Pedro também caminha por sobre as águas. Mas num dado momento, ele aparentemente, né, perde a fé, perde a confiança na palavra do Senhor Jesus e começa a afundar e clama por socorro, e o Senhor vem e o salva. Então é interessante que nesses dois momentos, ou nesse momento, né, é apresentado o Senhor Deus que criou, sustenta e controla os fenômenos naturais, os fenômenos climáticos. E a partir desses dois momentos, ou desse momento específico, né, a gente pode abordar ou pode estudar a questão das tempestades, a questão dos trovões, raios, relâmpagos, chuvas, furacões, ciclones, nuvens e diversos outros fenômenos climáticos e atmosféricos a partir desse texto bíblico. Ou mesmo se utilizando desse texto bíblico, ou mesmo enquanto a gente estuda essas temáticas científicas, a gente trazer à tona o que a Bíblia diz a respeito disso, apresentando textos como esse e também várias outras referências que se relacionam a essa temática de tempestades, de fenômenos climáticos e tudo mais. Então, lembrem-se, o Senhor Jesus ele tem controle sobre as tempestades, sobre a natureza, sobre a criação. Também nos evangelhos e também ao longo de toda a Bíblia é muito retratado e até repetido essa questão da lepra e de doenças de pele. Especificamente no Evangelho de Mateus 8, versículo 1 ao 4, e também em vários outros capítulos e versículos, vocês vão ver essa questão da lepra e de outras doenças de pele, que na época basicamente tudo era tratado como lepra, mas hoje em dia a gente sabe que a lepra ou hanseníase, que tem tratamento e tudo mais, né? Além da lepra ou da hanseníase, também existem diversos outros tipos de doenças de pele, tanto causadas por fungos, bactérias e por aí vai,
quanto agentes químicos também, mas até mesmo autoimune, ou seja, que o nosso próprio corpo produz, ou algumas reações naturais do nosso corpo a certos elementos externos, né? Então, é um assunto que rende um estudo muito aprofundado, não somente sobre as doenças da pele, mas até mesmo sobre a própria pele humana, porque a nossa pele é um assunto que rende aulas sobre as células, o tecido epitelial, a epiderme, a derme e por aí vai, a questão dos pelos, enfim, o couro cabeludo é assunto para muitas aulas aí, né? Para estudar e ensinar aos nossos filhos e alunos. Tem também em Mateus 6, versículo 26 ao 27, em que o Senhor Jesus, ensinando, né, aos seus discípulos, ele diz aos discípulos: observem as aves, vejam como o Senhor Deus cuida das aves, vejam se as aves estão preocupadas com o que vão comer ou vestir amanhã. Não, estão simplesmente vivendo a sua vida, glorificando a Deus, desfrutando de tudo que o Senhor Deus criou. E estão glorificando a Deus com o seu viver e com o seu existir. Observem as aves. É interessante que alguns cientistas e pesquisadores eles se debruçam justamente, eu não me lembro o nome exato agora desse profissional ou desse tipo de pesquisador, mas eles se debruçam especificamente nessa atividade de observar as aves, observar suas características, seu comportamento, sua interação com o meio ambiente e por aí vai. Posso até depois dizer a vocês qual é o nome dessa especialidade ou desse pesquisador específico, mas vocês também podem pesquisar aí, né, e jogar aqui nos comentários dessa aula. Tem a questão também nos evangelhos, onde é apresentada justamente no momento em que o Senhor Jesus nasce, ou está para nascer, a questão da estrela de Belém ou estrela do Oriente. Alguns estudiosos e teólogos associam essa questão da estrela de Belém não como propriamente sendo uma estrela, como o Sol, o nosso Sol, mas sendo existem algumas teorias, algumas delas dizem que foi um cometa, um asteroide, outras delas associam a outros eventos astronômicos, ou mesmo a questão da conjugação de alguns planetas junto com a Lua, o Sol e por aí vai. Existem diversas teorias, a mais forte delas, né, ou a que tem uma certa predominância maior, é a conjugação de planetas, e uma conjugação única, ou seja, um alinhamento de planetas único que só ocorreu naquele momento, e que a previsão de ocorrer está na casa de para mais de, se não me engano, 10 mil anos de ocorrer novamente, né? Claro que daqui que isso venha a ocorrer, com certeza o Senhor Jesus já voltou, já restaurou sua criação e tudo mais. Porque é muito tempo, pessoal. Mas também é outro assunto que vale a pena estudar. Ainda que não se precise o que foi que de fato aconteceu ali astronomicamente, né, para os magos observarem, os pastores e tudo mais, mas a gente pode se debruçar nessa questão do estudo dos astros, do estudo dos fenômenos astronômicos, como eclipse, cometas, chuva de meteoros, alinhamento de planetas, que vez ou outra tem aí, né, diversos alinhamentos de planeta, a questão até mesmo dos planetas do nosso sistema solar também, que refletem a luz do Sol, como é o caso do planeta Vênus, que é tido como a estrela da manhã ou a estrela d'alva. Ou seja, nos evangelhos existem muitos tópicos ali, muitos assuntos e muitas passagens que rendem uma boa investigação, além de você ter seu momento devocional com Deus e com sua família, e realizar um culto doméstico com sua família, você pode também aproveitar aqueles assuntos da Bíblia para se debruçar numa investigação ou num estudo mais aprofundado, né? Partindo numa perspectiva científica de, poxa, bora estudar o que esse texto está dizendo aqui, o que esse texto está apresentando, ou mesmo sobre esse assunto que está sendo apresentado nesse texto bíblico. Por exemplo, como é o caso da estrela de Belém. O que foi esse evento? O que poderia ter sido? Quais eram as possibilidades que propiciaram esse evento, esse momento, né, no nascimento do nosso Senhor e Salvador? E além disso também,
Logo em Mateus capítulo 1 é apresentada a genealogia do nosso Senhor Jesus. E é interessante que ao longo de toda a Bíblia, ou em diversos livros da Bíblia, a gente vê muito bem presente essa questão de árvore genealógica, registros genealógicos. Fulano que veio de Ciclano, que veio de Beltrano, que teve filho, que é filho do filho do filho do filho do filho e por aí vai. Para alguns fica até meio cansativo. Poxa, para que estudar isso? Não sei o que, isso, aquilo, outro. Mas as genealogias na Bíblia, elas evidenciam a historicidade de cada personagem bíblico e de cada evento bíblico. Por exemplo, quando você vê a genealogia do Senhor Jesus, você vê que o Senhor Jesus de fato existiu como pessoa histórica, e também os diferentes personagens da Bíblia, como o rei Davi, o rei Salomão, Adão e Eva, Noé e sua família, e Abraão e os demais patriarcas, de fato existiram, tal como o nosso Senhor Jesus existiu, de fato existiu, né? Foi uma pessoa histórica, que esteve presente na história do mundo de maneira literal, não foi um mito, não foi uma historinha, foi uma pessoa real. E além disso, né, também as genealogias na Bíblia propiciam diversos outros benefícios no estudo bíblico, no fortalecimento da nossa fé, na razão da nossa fé e esperança. Porque nos lembra que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir por completo, e que a Bíblia registra a história de Deus com a humanidade, desde o início até o seu fim nesse mundo. E também por toda a eternidade, né? A Bíblia já dá spoiler de como vai ser a eternidade com o Senhor Deus. E também de como vai ser a eternidade longe do Senhor Deus, sobre a sua ira, né? E juízo. Mas fica aí, né? Mateus 1 já rende um bom estudo sobre essa questão de árvore genealógica, e dentro desse capítulo vocês já podem estudar, né, a própria árvore genealógica da família de vocês. Quem são os pais dos meus pais? Quem são os irmãos, as irmãs, os sobrinhos, as sobrinhas, os primos e por aí vai dos meus pais ou mesmo os meus? Quem são os meus descendentes? Quem são os meus filhos, os meus netos? E por aí vai. Ou mesmo, biblicamente falando, vocês podem pegar um personagem da Bíblia e explorar toda a genealogia dele. Ou mesmo algum personagem da ciência, algum personagem da história, e explorar toda a árvore genealógica dele, ou pelo menos o máximo que você puder explorar. Tanto a árvore genealógica ascendente, para cima, né? No caso, por exemplo, eu explorar os meus pais e os pais dos meus pais, meus bisavós, avós, tataravós e por aí vai. E também a árvore genealógica descendente, ou seja, para baixo. Em que sentido? Os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos e por aí vai. E além disso, tem a questão de teste genético, teste de paternidade, tem a questão do estudo de genética, né, que pode ser explorado pegando esse gancho da árvore genealógica. Ou seja, isso tem muito pano para manga para se estudar mais profundamente a Bíblia e também mais profundamente a ciência, especificamente o estudo da genética, né, que é uma das ciências biológicas. Tem também em Mateus 6,19, quando fala sobre os dois tipos de tesouro, o tesouro que a gente acumula aqui nesse mundo e o tesouro que devemos acumular na eternidade. O Senhor Jesus diz que a traça e a ferrugem corroem e os ladrões minam e roubam. É interessante que quando fala sobre a ferrugem, corroer, a ferrugem é uma reação química que corrói o ferro. Mas não somente o ferro, de certa maneira acaba até mesmo corroendo várias outras coisas, até porque o ferro é um metal abundante e bastante utilizado em diversas construções, embarcações, não somente embarcações como a gente vê aí nessa imagem, mas em diversas coisas que o ser humano produz. Então, qualquer coisa que a gente acumular nessa vida, pode ter certeza que a traça e a ferrugem vão corroer e os ladrões podem minar e roubar. Ou seja, não vale a pena
a gente acumular bens como se fosse viver para sempre aqui nessa vida, mas a gente deve acumular bens na eternidade. De que maneira? Fazendo boas obras para a glória de Deus, de maneira que Deus seja glorificado e honrado e de maneira que a gente gere um galardão na eternidade. Então a gente já pode pegar esse gancho, né, do tesouro que é acumulado aqui, do que ocorre com os tesouros que acumulamos aqui, dentre as coisas que ocorrem, essa questão da ferrugem. Se aprofundar no estudo de diversas reações químicas, dentre elas a questão da ferrugem, né? Também tem Mateus 5, versículo 13 ao 16, onde o Senhor Jesus fala que o seu povo, a sua igreja, é sal e luz da terra. Nessa passagem, a gente pode pegar o gancho para explorar a questão devocional e bíblica, mas também a questão científica de o que é o sal e o que é a luz. Quais as suas propriedades, quais as suas características, e se aprofundar, né, no estudo desses dois objetos de estudo, o sal e a luz. E porque o Senhor Jesus diz que o seu povo, a sua igreja, é sal e é luz do mundo? Como assim? O que ele quis dizer com isso? O que ao estudar sobre o sal e ao estudar sobre a lua, eu posso entender melhor o que o Senhor Jesus quis dizer nesse texto bíblico? É interessante que quando você para pensar nisso, ao mesmo tempo você passa a estudar sobre isso, investigar o que é o sal, a luz, suas características e propriedades e o que o Senhor quis dizer ao associar a sua igreja com o sal e a luz, você vai entender melhor a Bíblia. Pensem nisso. Quando vocês param para pesquisar e se aprofundar mais no que o texto bíblico está dizendo ali, ou mesmo está fazendo referência, você acaba por entender mais profundamente a Bíblia. E quando você, você pai, junto com seus filhos, ou você professor, junto com seus alunos, passa a estudar a Bíblia também nessa perspectiva científica, de ter um olhar científico para o que cada texto está dizendo, boa parte dos textos bíblicos está dizendo, está apresentando, está fazendo referência, você passa a entender melhor o texto bíblico. Estudar a Bíblia nos leva a estudar diversos outros assuntos. Estudar melhor a linguagem, por exemplo, português, os idiomas originais, outras versões em que a Bíblia foi traduzida e por aí vai. Também nos leva a estudar história, geografia, arqueologia, enfim. A Bíblia nos leva, o estudo bíblico, o estudar a palavra de Deus nos leva a estudar vários outros assuntos, dentre eles temáticas também envolvendo ciências. E isso é muito bom, isso é fascinante e glória a Deus por isso. Também, Mateus capítulo 6, versículo 28 ao 30, em que o Senhor Jesus fala, né, faz uma comparação ali que o rei Salomão, em toda a sua glória e exuberância, ele não se vestiu como as flores e como as plantas, né, como as criaturas ou obras que o Senhor criou. E por que existe tanta beleza? Por que existe tanta coisa fascinante e bela na criação? Porque o Senhor Deus assim o fez, assim o quis e assim o criou, para a glória dele, para que essas coisas, ao serem vistas e contempladas por nós, seres humanos, nos lembrem de Deus, nos apontem e nos elevem o nosso coração, a nossa alma e os nossos olhos e mentes para Deus. Porque existe beleza. Beleza na criação existe por acaso? Não, pessoal, não existe por acaso, existe por propósito e desígnio inteligente, de uma mente inteligente, de um Deus inteligente, tão pessoal, que se importou em não somente permear a criação de beleza, mas toda a criação de uma vasta exuberância e exagero de beleza nas plantas, nas flores, nas paisagens, nos animais, nos seres vivos, em nós seres humanos. Se vocês olharem para as pessoas, né? Claro que às vezes tem aquela pessoa meio feinha, tudinho, mas toda pessoa tem uma beleza nela. Às vezes é a beleza dos seus olhos, a beleza da sua face, dos seus cabelos, enfim, a beleza do seu falar, do seu cantar. Tem pessoas que às vezes a gente não dá nada quando a pessoa para cantar um louvor, cantar um hino. Nossa, que voz bonita!
Recentemente na minha igreja, no culto domingo agora, teve duas jovens da minha igreja que eu pensava, essas meninas, quer dizer, eu não pensava, né? Mas nunca vi elas cantando, então não tinha um parâmetro do poder vocal delas, do poder de cantar. E quando elas cantaram, né, antes do nosso pastor pregar, menino, essas garotas têm uma voz incrível, viu? Depois eu sugeri ao ministro de louvor da nossa igreja para chamar elas duas para participar do ministério de louvor. Então, beleza na criação existe porque Deus existe. Se Deus existe e se existe beleza na criação, podemos nos alegrar, sermos gratos, ficarmos felizes e contentes. Enfim, beleza na criação é algo fascinante, pessoal. É algo tão fascinante que a gente se debruça, né, se lança em copiar a beleza que existe na criação de diversas formas. Fotografia e filmagem, pinturas, arte e por aí vai, reproduzindo, e até mesmo tecnologias que a gente desenvolve, reproduzindo a beleza que existe na criação, nas obras do Senhor Deus. Também nos evangelhos é apresentada a questão das árvores e dos seus frutos, quando o Senhor Jesus fala sobre os falsos profetas. E ao falar sobre os falsos profetas, ou sobre o ensino dele, que procede dele, e o ensino dos fariseus, ele foca nessa questão agrícola, né? Ou mais especificamente nessa questão de botânica, das plantas e das árvores e dos frutos que elas produzem, porque, por exemplo, ele diz que uma árvore má não pode dar um fruto bom, ou uma árvore boa não pode dar um fruto ruim. Por exemplo, e sendo mais direto, um pé de manga, uma mangueira, ela não pode dar uva, ela nunca vai dar uva, isso é ilógico, isso não existe, isso é incapaz de ocorrer. Um pé de manga dá um fruto que é totalmente divergente, totalmente diferente da natureza daquela planta, daquela árvore. Então, isso já rende outra aula e estudos mais aprofundados, né, sobre as árvores e plantas e os seus diversos frutos, sobre a laranja, a melancia, o mamão, a manga, a uva, enfim, a maçã e os mais diferentes frutos que a gente come e consome aqui no Brasil, bem como em outras regiões do mundo que existe também. É muito fruto aí que vale muito a pena se lançar, né, em estudar esses frutos também, em estudar as propriedades medicinais, os sabores, os aromas e por aí vai, porque o Senhor Deus, quando criou todas as coisas, ele criou todas as coisas de uma maneira a evidenciar muito bem que Deus existe. E quando a gente vê a diversidade de sucos, de sabores aí, para quem é fã de tomar suco da polpa de fruta ou mesmo diretamente da fruta moída ali, ralada, você fica fascinado com um suco de goiaba, um suco de uva, um suco de manga, fica fascinado, é algo muito bom e maravilhoso. E suco de qualquer fruta, ele não surgiu por acaso. É criação de Deus, é desígnio de Deus, é uma beleza. É uma beleza. E toda imitação humana, quando a gente vai tomar um suco artificial, um kisuke, né? Como a gente diz aqui em Recife, e vai tomar um suco da fruta, você percebe a diferença imensa. E ainda assim tem gente que vem dizer que tudo surgiu por acaso, tudo surgiu do nada, para nada, vezes nada, sem motivo algum. Meu Deus do céu, tem misericórdia dessas almas. Outro texto também, Mateus 12, 38 ao 42, em que o Senhor Jesus fala sobre os sinais, né, que ele daria a uma geração incrédula, ou aquela geração incrédula. Um dos sinais era justamente a pregação do profeta Jonas para a cidade de Nínive, em que ele passou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe. Não foi na barriga de uma baleia, pessoal. A Bíblia não diz que foi na barriga de uma baleia. Foi na barriga de um grande peixe ou de um grande animal marinho. É importante destacar isso. Qual animal marinho é? A Bíblia não diz exatamente, mas a gente pode inferir ou mesmo ter algumas possibilidades que a gente pode observar aí na natureza, tanto atual quanto na passada, né, de seres grandes animais marinhos que existiram no passado recente e
pensar, nossa, esse daqui é um candidato bom a ter tragado Jonas lá e depois ter jogado ele lá na praia. Mas, enfim, é interessante que quando a gente lê o livro de Jonas, né, a gente e também várias outras passagens bíblicas, é dito que nos mares e oceanos existe uma riqueza imensa de vida. E para quem pensa, né, ou deseja pesquisar esse tipo de assunto, pesquisem sobre biologia marinha ou mesmo sobre oceanografia, que são as duas ciências, ou a ciência, né, que se debruça nessa questão da vida nos oceanos e nos mares, e até mesmo nos rios também, né, de certa forma. Tem a questão do joio e do trigo, que é apresentada em Mateus 13. Basicamente, o joio e trigo são duas plantas, e duas plantas que se parecem muito, mas que, ao longo de todo o seu desenvolvimento, especialmente no período de colheita, elas evidenciam a diferença entre elas. Se vocês verem a foto do joio e do trigo lado a lado, vocês vão perceber como se parecem. E também vão entender o que o Senhor Jesus quis dizer na parábola que ele contou a esse respeito, do porquê os trabalhadores não podiam arrancar as sementes ali que o maligno lançou junto com a boa semente, ou seja, com o trigo. Porque as duas plantas eram muito parecidas. Se fosse arrancar uma, no caso o joio, iria acabar por arrancar também o trigo. Então deveria se esperar o momento da colheita para se perceber a diferença clara e evidente entre os dois tipos de planta e poder fazer a devida colheita e o devido processamento ali, né? Então é outro assunto nos evangelhos que rende um assunto mais aprofundado, né, sobre a questão científica, né, das duas plantas, suas diferenças, as suas características e tudo mais. Também, Mateus capítulo 14, capítulo 15 apresenta os dois momentos de multiplicação que o Senhor Jesus multiplicou alimentos e, ao pensar sobre essa questão de multiplicação de alimentos, tem a questão da operação básica ou aritmética da multiplicação, mas também tem uma questão um pouco mais avançada de matemática, que é a progressão aritmética e progressão geométrica, ou seja, PA e PG e a multiplicação, né? Obviamente. Vocês podem pegar esses textos bíblicos e já explorar essa questão matemática, ou mesmo no ensino de matemática, apresentar passagens bíblicas e histórias bíblicas como essa, né? Da primeira e da segunda multiplicação de pães e de peixes que o nosso Senhor realizou e por que ele realizou e se debruçar mais profundamente nesse assunto, né? E o quão fantástico é esse milagre que o nosso Senhor realizou, porque nos dois textos é precisado a questão da quantidade de homens, mas vale salientar que nos dois grupos não somente havia homens ali. Ao se dizer que havia, por exemplo, 3.000 homens, 5.000 homens, havia homens ali, mas também suas mulheres, seus filhos, seus servos, ou seja, mais pessoas também em torno daquele homem, em torno de cada uma daquelas cabeças, né, por assim dizer. Então, por exemplo, a gente pode estimar ou colocar uma quantidade básica, né? Pensem, que cada homem ali estava com sua mulher e pelo menos 2 filhos. Ou seja, foi uma imensa multiplicação. Foi realmente um fator exponencial muito grande. Então, é um assunto bíblico que rende um bom estudo de matemática, né? Sobre multiplicação, sobre progressão aritmética, progressão geométrica, né? E também outros assuntos de matemática. A Bíblia tem diversos episódios e diversas passagens que rendem um bom estudo de matemática. E, por fim, a gente poderia se aprofundar em vários outros assuntos que os evangelhos apresentam e se relacionam a essa questão do ensino de ciências. Mas, caso vocês queiram, né, a gente pode trazer uma versão 2 ou uma continuação dessa aula também, ou uma versão estendida, mas eu gostaria de concluir essa aula com algumas dicas importantes sobre a leitura e o estudo bíblico, para vocês aproveitarem melhor o estudo da palavra de Deus. Algo muito importante. Antes de estudar a Bíblia, é orar.
é orar e pedir a Deus para que abra o entendimento de vocês, o coração e a mente de vocês, para que vocês entendam melhor a palavra de Deus. Porque a Bíblia não é um livro qualquer que a gente pode pegar e tratar como se fosse qualquer outro livro. Deixa eu ver aqui. A Bíblia é muito maior do que qualquer livro que eu pegue. Por mais que, por exemplo, esse livro aqui seja bom, ele não se compara de maneira nenhuma à Bíblia. O autor da Bíblia é Deus, foi Deus quem inspirou e conduziu a escrita de toda a Bíblia e conduziu todos os eventos, desde o Gênesis até os nossos dias e o futuro também. Então, não devemos tratar a Bíblia como um livro qualquer, como uma revista, como uma história em quadrinhos, como qualquer coisa. Devemos tratar a Bíblia como e pelo que de fato ela é, a palavra inspirada e inerrante do Senhor Deus. Então, tratem a Bíblia de maneira séria, tratem a Bíblia de maneira reverente, não por causa da letra escrita no papel, mas por causa do que a Bíblia é a palavra revelada de Deus, é o próprio Deus se revelando por meio de um livro e se comunicando conosco por meio de linguagem que entendemos e que chegou até nós. E esse livro chegou até nós, a Bíblia Sagrada chegou até nós, não de graça, mas por um alto preço, que custou ao nosso Senhor Deus o preço e o sangue do seu Filho Jesus, que custou também à igreja a vida dos seus apóstolos e dos seus profetas, e que custou na história da igreja a vida de diversos homens e mulheres de Deus que se preocuparam e se debruçaram em traduzir o texto bíblico do original para outros idiomas e fazê-la chegar até nós também. Então devemos tratar a Bíblia com seriedade, com oração, estudando ela de maneira sistemática e contínua, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não é uma roleta russa que a gente abre e vamos ver que texto bíblico eu vou ler hoje. Abri aqui, é esse, não sei o quê. Vamos ver que texto bíblico eu vou ler hoje nesse novo dia. É esse, não sei o quê. Não, pessoal. Devemos ler a Bíblia de capa a capa. Devemos se debruçar em conhecer a vontade de Deus, toda a vontade de Deus para as nossas vidas e famílias. Para cada aspecto da nossa vida, para a nossa vida profissional, nossa vida sentimental e amorosa, nossa vida financeira, nossa vida social, como devemos viver, como devemos pensar, sentir e por aí vai. A Bíblia é o manual de Deus, é a bússola de Deus para as nossas vidas. Então devemos nos debruçar em ler e estudar a Bíblia com oração, com dedicação, de maneira sistemática e sequencial, e também entendendo, né, que o que você não entende por vezes em um livro vai ser esclarecido lá na frente em outro versículo, texto, capítulo, ou seja, a Bíblia por ela mesma, podemos obter um melhor entendimento da Bíblia lendo ela toda. Quando eu comecei a leitura da Bíblia por completo, eu passei a entendê-la melhor justamente pelo fato de começar a ler Gênesis e concluir a leitura de Apocalipse. E ver que nessa leitura por completo eu passei a entender e perceber melhor os diferentes textos bíblicos e como eles se conectam. E tanto como eles se conectam no todo, em a pessoa de Jesus e se centraliza na pessoa do nosso Senhor Jesus, quanto também nas suas partes eles se conectam, eles se comunicam, eles se respondem, porque de fato a Bíblia é inspirada por Deus, de fato o Espírito Santo conduziu toda a formação da Bíblia. E de fato, um texto se conecta com o outro, e detalhe, né? Foi escrito por mais de 40 autores, em 3 diferentes continentes, em 3 diferentes idiomas, o aramaico, o grego e o hebraico, e cada um desses diferentes autores, eles tinham diferentes profissões, vieram de diferentes contextos, mas ainda assim a gente vê que todo o texto bíblico está entrelaçado, está bastante conectado. Então, vale a pena se debruçar no estudo bíblico. Então, basicamente são essas dicas que eu gostaria de dar para vocês. E
por que ler e por que estudar a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Só por esse motivo, esse é o grande motivo de por que estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é o próprio Deus se revelando a nós seres humanos. Então, por esse grande motivo, vale a pena estudar a Bíblia. E poderia dar vários outros motivos aqui para vocês, mas além desse grande motivo, né, é também que viver de acordo com a palavra de Deus é a melhor maneira de se viver. E para entendermos o mundo em que vivemos, o mundo em que existimos, a melhor forma é enxergando esse mundo por meio da palavra daquele que criou o mundo e criou todas as coisas. Quando você passa a ler a Bíblia e estudá-la, você passa a entender melhor o mundo ao seu redor. Por exemplo, a grande questão de por que o mal existe? Porque existe violência, morte, doenças e por aí vai. Quando você estuda a Bíblia, você passa a entender melhor por que coisas ruins acontecem, porque a morte existe no mundo, desgraça, tragédias, doenças e por aí vai. E fora várias outras questões também que quando você estuda a Bíblia, você passa a entender melhor e a enxergar melhor e mais longe. Então, só por essas razões, vale a pena ler de capa a capa e estudar a Bíblia de capa a capa durante toda a vida e de maneira diária, né? E sempre constante. Então, desde já eu agradeço a vocês por estarem acompanhando essa aula aí, né? A gente já vai para mais de 1 hora. Desde já eu desejo que o Senhor abençoe e conduza os estudos bíblicos de vocês, o aprofundamento em se debruçar, em amar a palavra de Deus, em ler a palavra de Deus, em estudá-la, mas principalmente praticá-la e buscar vivê-la mediante a graça e a ajuda de Deus, porque sem a qual a gente não vai conseguir viver de acordo com a vontade de Deus. Mas o Deus que nos deu a Bíblia é o mesmo Deus que nos capacita e vai nos ajudar a viver de acordo com a sua palavra. E no demais, próxima aula de ciências através da Bíblia vai ser através dos Salmos, depois de Pentateuco, do Pentateuco e logo mais adiante, né, através dos outros livros de toda a Bíblia. O nosso objetivo é trazer um aulão de ciências através dos grandes grupos da Bíblia ou de livros específicos da Bíblia. E para conhecer também o meu trabalho, vejam os outros vídeos e as outras aulas que tem aqui no nosso canal no YouTube, que tem no nosso canal no Telegram, no meu perfil no Instagram. E se puderem e quiserem me apoiar também no trabalho que eu realizo, existem diversas formas que estão aqui na descrição dessa aula. Uma delas é adquirindo os meus materiais ou mesmo divulgando o meu trabalho, né? Ou adquirindo livros e produtos na Amazon através do nosso link aqui abaixo na descrição. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa o like aí, comente, compartilhe e que Deus os abençoe e até a próxima aula, pessoal.